Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. O ar vibra antes de o som chegar, uma perturbação na monotonia úmida da maior floresta do mundo. O som então se materializa, rasgando o dossel infinito de verde. Um helicóptero de transporte UH-60, Black Hawk, pintado em um tom de cinza chumbo que parece uma ofensa à paleta vibrante da natureza, desce com a graça de um predador de metal. Suas pás cortando o ar pesado e espesso como se ele fosse um líquido denso. Dentro da aeronave o barulho é ensurdecedor, uma sinfonia caótica de mecânica e vento. Sentados em fileiras opostas estão os homens da Operação Laços Fraternos. De um lado, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, liderados pelo capitão Mark Miller, um homem de 40 anos, cujo rosto parece ter sido esculpido em granito e cuja expressão padrão é uma de controle impaciente. Seus homens são um espelho de seu líder, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia militar, desde fuzis modulares até visores de pulso que exibem dados biométricos e topográficos em tempo real. Eles olham para a selva lá embaixo com uma mistura de curiosidade profissional e um desconforto mal disfarçado com o calor sufocante que já invade a cabine. Do outro lado, os soldados do Exército Brasileiro, membros do Centro de Instrução de Guerra na Selva, são liderados pelo tenente Matheus Silva, um homem de 35 anos com feições mais suaves que as de Miller, mas com um olhar que carrega a sabedoria de quem não vê a selva como um inimigo a ser conquistado, mas como uma entidade a ser respeitada. Seus uniformes são mais simples, suas peles já acostumadas ao sol equatorial, seus movimentos mais relaxados. Eles não precisam de telas de pulso para ler o ambiente. Eles o sentem, o cheiram, o ouvem. Miller inclinou-se, gritando em um inglês claro para ser ouvido sobre o barulho dos rotores. Tenente, sua estimativa para o ponto de pouso? Meu GPS está oscilando. O tenente Silva respondeu em português, apontando para uma clareira tênue, quase invisível em meio à imensidão verde. Não precisa de GPS, capitão. A selva nos diz. Estamos a 2 minutos. Aquele rio é o nosso marcador. Miller franziu a testa, claramente desconfortável com uma navegação que depende de instinto em vez de satélites. Ele voltou para sua tela, tocando-a com frustração, como se tentasse forçar a tecnologia a se comportar. O Black Hawk pousou com um baque surdo, levantando uma nuvem de folhas secas, terra úmida e insetos desorientados. A rampa desceu, e a primeira coisa que atingiu os soldados foi uma parede de calor e umidade, um abraço sufocante e primordial. Os sons da floresta, antes abafados pelo helicóptero, agora os engolfavam. Um coro polifônico de cigarras, o grito distante de um macaco, o zumbido de milhões de insetos. Os soldados desembarcaram, formando um perímetro instintivo. Os americanos se moviam com precisão robótica, seus equipamentos zumbindo e apitando, enquanto os brasileiros se moviam com uma fluidez mais orgânica, seus olhos varrendo as sombras das árvores, não apenas as áreas abertas. Evans, estabeleça o link de satélite, ordenou o capitão Miller ao seu esquadrão. Rossi, comece a análise perimetral. Quero um mapa 3D desta área em 10 minutos. O resto de vocês, perímetro defensivo. Fiquem atentos. O jovem soldado Rossi, não mais que 20 anos, acenou, seus olhos arregalados com a magnitude opressora da selva ao seu redor. Em um tom mais baixo, o tenente Silva dava suas próprias ordens aos seus homens. Atenção às copas das árvores e ao solo. Procurem por rastros, qualquer coisa que não pertença a este lugar. Lembrem-se do treinamento. A selva observa antes de agir. O helicóptero decolou, seu som diminuindo gradualmente até ser engolido pelo zumbido incessante da floresta.
O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eles estavam sozinhos, completamente isolados. O local escolhido para o acampamento ficava a cerca de 200 metros da clareira, uma área ligeiramente mais elevada e seca. O centro do interesse, no entanto, era o marco geológico anômalo, que constava nos relatórios da missão. Era uma estranha formação rochosa, um afloramento de diorito negro e liso com quase 10 metros de altura, coberto de musgo e videiras, parecendo um dente gigante arrancado da mandíbula da terra. E ao se aproximar, um detalhe sutil e perturbador se tornava perceptível. Um zumbido de baixa frequência, quase inaudível, que parecia emanar da própria pedra. Não era um som, mas uma vibração sentida nos ossos, no fundo do crânio. "Que diabos é essa frequência?" perguntou Miller a Evans, o especialista em comunicações. "Está interferindo nos nossos equipamentos." "Não sei, senhor", respondeu Evans. "Não é natural e parece ficar mais forte quando aponta os sensores diretamente para a rocha. É como se ela não gostasse." Miller ignorou o comentário. Para ele, era apenas mais uma variável a ser superada. "Apenas contorne. Quero o acampamento operacional em 1 hora. Aquele rochedo nos dará uma boa cobertura de um dos flancos." Foi então que o ato de profanação aconteceu, silencioso e ignorante. Um soldado brasileiro, sob ordens, fincou a primeira estaca de metal de uma barraca no solo rico e escuro, a poucos metros da base do rochedo. O som do martelo batendo no metal ecoou de forma estranha, curta, como se a selva absorvesse o ruído com desaprovação. Outras estacas foram fincadas, lonas foram esticadas, o mato rasteiro foi cortado com facões. A ordem humana, geométrica e cinza, começava a se impor sobre o caos verdejante da natureza. Foi nesse momento que uma figura emergiu das sombras da floresta. Não era um animal nem um soldado. Era um homem idoso, de pele curtida pelo sol e sulcada por rugas profundas como os rios da região. Ele se movia com um silêncio que nenhum soldado ali, por mais treinado que fosse, conseguiria imitar. Era avô Genivaldo. Ele parou na borda do acampamento improvisado, seus olhos escuros e penetrantes fixos não nos soldados, mas no rochedo profanado. O tenente Silva foi o primeiro a se aproximar, com um gesto de respeito. "Boa tarde, senhor. Somos do Exército Brasileiro em treinamento. Não precisa se preocupar." Genivaldo não olhou para Silva. Seus olhos estavam cravados na estaca mais próxima da rocha. Sua voz, grave e ressonante, soou. "Preocupação não é com vocês, é por vocês. Este chão não é chão, é pele. Este rochedo não é pedra, é osso. O guardião dorme um sono leve e vocês chegaram batendo tambor em seu quarto." O capitão Miller aproximou-se com um ar de quem dispensa uma formalidade irritante. "O que esse velho está dizendo?" perguntou em inglês a Silva. "Ele está dizendo que estamos em um lugar sagrado, capitão, que devemos ter cuidado", respondeu o tenente em voz baixa. Miller soltou uma risada curta e sem humor. "Diga a ele que agradecemos o conselho folclórico. Temos armas, tecnologia e um perímetro seguro. Não precisamos de contos de fadas." Antes que Silva pudesse traduzir a ofensa de forma mais diplomática, Genivaldo se virou, seus olhos finalmente encontrando os de Miller. Em um português claro, mas com uma autoridade que transcendia a linguagem, ele disse: "Suas armas cospem fogo, a fúria da selva engole o fogo e continua com fome." Com isso, o velho se virou e desapareceu de volta para a floresta com a mesma rapidez fantasmagórica com que surgiu, deixando para trás um silêncio desconfortável. A noite caiu sobre a Amazônia não como um manto, mas como um oceano de tinta negra que sobe do chão e apaga o céu. Os sons mudaram. O coro diurno deu lugar a estalos, sussurros e chamados guturais que a imaginação dos homens rapidamente transformava em ameaças. As luzes do acampamento pareciam ilhas frágeis em um mar de escuridão impenetrável.
Foi quando as falhas nos equipamentos se intensificaram. O mapa 3D do soldado Rossi congelou e se corrompeu com artefatos digitais sempre que a imagem tentava renderizar a área do rochedo. O rádio de Evans emitia apenas um chiado branco, uma estática que parecia ter um ritmo, como uma respiração áspera. "Capitão, estou perdendo a telemetria", relatou Rossi. "É como se existisse um campo de interferência massivo emanando daquela rocha." A noite se arrastou, longa e tensa. Nenhum ataque aconteceu, nenhuma ameaça se materializou. Mas a sensação de ser observado era constante, palpável, pressionando o acampamento de todos os lados. A manhã seguinte nasceu úmida e cinzenta, com uma névoa baixa agarrada ao chão da floresta. Foi o soldado Evans quem a encontrou. Ele se afastou alguns metros do perímetro para verificar um sensor de movimento que parara de funcionar durante a noite. Ele parou, congelou, e então gritou, não de terror, mas de puro choque e incredulidade. "Capitão, tenente, é melhor virem ver isso." Miller e Silva correram até o local, suas armas em punho, e lá, na lama macia e escura, estava a marca. Não era um rastro. Era uma única e perfeita pegada. Era colossal, com quase meio metro de comprimento. Sua forma era uma abominação da biologia, meio humana, meio bestial, com o formato de um pé largo e chato, mas terminando em 3 garras grossas e curvas que se cravaram fundo na terra, sugerindo um peso impossível. A marca era fresca, feita há poucas horas. Alguém ou alguma coisa esteve na borda do acampamento durante a noite, em silêncio, observando. O ceticismo no rosto de Miller se desfez, substituído por uma máscara de confusão e alarme. Ele se agachou, examinando a marca como se seu cérebro se recusasse a processar os dados que seus olhos lhe enviavam. O tenente Silva permaneceu de pé, olhando não para a pegada, mas para a escuridão silenciosa entre as árvores, seu rosto pálido. As palavras de avô Genivaldo ecoaram em sua mente. "O guardião dorme um sono leve, e vocês chegaram batendo tambor em seu quarto." O tambor havia sido batido, e agora algo havia acordado. O silêncio que se seguiu à descoberta da pegada foi denso, pesado e durou apenas um batimento cardíaco. O capitão Miller foi o primeiro a quebrar a paralisia. Sua voz um açoite de comando que cortou o ar úmido. "Perímetro defensivo, agora. Rossi, setorize a área. Quero um escaneamento completo dessa marca. Evans, na linha de comando, reporte um possível contato hostil de natureza desconhecida." A reação foi imediata. Anos de treinamento assumiram o controle dos corpos dos soldados, que se moveram com uma eficiência brutal, formando um círculo defensivo com as armas apontadas para a escuridão verdejante da floresta. O medo era uma corrente elétrica sob a pele, mas a disciplina era a gaiola de ferro que o continha. O tenente Silva, por sua vez, deu suas ordens em um português baixo e rápido, seus olhos nunca deixando a linha das árvores. "Atenção dobrada, movam-se em duplas, quero olhos no chão e nas copas. Esta coisa não se move como um animal comum." Miller ajoelhou-se ao lado da pegada, seu ceticismo profissional lutando uma batalha perdida contra a evidência impossível diante de seus olhos. Ele ativou a lanterna em seu fuzil, o facho de luz branca dissecando a marca. A profundidade da impressão sugere uma massa corporal superior a 500 quilos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. A distribuição de peso é bipedal, mas a estrutura do pé é anômala. Poderia ser uma farsa, um trote extremamente elaborado para nos intimidar. Sua mente tática vasculhava as possibilidades, buscando um inimigo que pudesse ser compreendido, categorizado e combatido. Ou estamos lidando com uma megafauna não documentada. De qualquer forma, a partir de agora, tratamos isso como uma ameaça de categoria 1. Ele se levantou, seu rosto uma máscara de controle gélido. "Relatório de pessoal. Contagem, agora.
Os sargentos de cada pelotão começaram a chamar os nomes. Um a um, os soldados responderam, suas vozes firmes cortando a noite. O sargento americano chegou ao fim de sua lista. Todos os fuzileiros na presente, capitão. O sargento brasileiro fez o mesmo. Então um silêncio se estendeu. Um dos nomes não teve resposta. Soldado Henderson, repetiu o sargento americano, sua voz mais alta. O silêncio foi sua única resposta. Henderson era um jovem fuzileiro, conhecido por seu humor fácil e uma tendência a subestimar os perigos que não podia ver. Fora ele quem, na noite anterior, fizera uma piada sobre os fantasmas da selva de avô Genivaldo. Ele estava de vigia no setor noroeste, o mesmo setor onde a pegada fora encontrada. Miller e Silva trocaram um olhar. A teoria de um trote evaporou-se no ar úmido, substituída por uma certeza fria e terrível. Eles não haviam apenas encontrado um rastro, eles haviam perdido um homem. Ao amanhecer, a floresta parecia ainda mais opressora. 2 equipes de busca foram formadas. Miller lideraria uma, composta principalmente por americanos, confiando em seus sensores térmicos e de movimento. Silva lideraria a outra com seus homens mais experientes, confiando em suas habilidades de rastreamento. Mantenham contato a cada 10 minutos, ordenou Miller antes de se separarem. Qualquer anomalia, por menor que seja, é reportada imediatamente. A busca começou. Entrar na selva era como mergulhar em um oceano verde. A luz do sol mal penetrava o dossel denso, criando um crepúsculo perpétuo, salpicado de fachos de luz que pareciam lanças douradas. O ar era espesso com o cheiro de terra molhada, vegetação em decomposição e o perfume adocicado e enjoativo de flores desconhecidas. Cada passo era um esforço. Vinhas grossas como cobras se prendiam às suas botas, espinhos rasgavam seus uniformes e o chão era um emaranhado de raízes traiçoeiras. A equipe de Miller avançava com dificuldade. Seus equipamentos de alta tecnologia, tão eficazes em ambientes urbanos ou desérticos, pareciam lutar contra a própria selva. Senhor, os sensores térmicos estão inúteis, relatou um soldado. A umidade e o calor do ambiente estão criando milhares de falsos positivos. O GPS de Miller continuava a flutuar, tornando a criação de um mapa de busca sistemático quase impossível. O rádio, sua linha de vida para o outro grupo e teoricamente para o mundo, chiava com uma estática que parecia modular, subindo e descendo em tons que lembravam vagamente sussurros guturais. Evans, que inferno está acontecendo com as comunicações? Rosnou Miller pelo rádio. A resposta voltou cortada. Interferência, padrão não aleatório, parece orgânico, senhor. Repito, orgânico. A palavra pairou no ar, absurda e aterrorizante. Enquanto isso, a equipe de Silva se movia de uma maneira diferente. Eles avançavam mais devagar, em silêncio, lendo as sutilezas da floresta. Eles notavam um galho quebrado, de forma não natural, um bando de pássaros que levantava voo em pânico sem motivo aparente, o silêncio súbito dos insetos em uma determinada área. Foi um dos homens de Silva quem encontrou o primeiro sinal. Tenente, aqui! Ele apontou para um pedaço de tecido verde-oliva preso em um espinheiro. Era uma tira de lona da mochila padrão de Henderson. Estava rasgada com uma violência que o espinho por si só não poderia explicar. A partir dali, o rastro se tornou mais claro e mais horrível. Não eram pegadas de um homem perdido. Eram marcas de uma luta, de uma perseguição. Havia sulcos profundos na terra, não como se um corpo tivesse sido arrastado, mas como se algo imensamente pesado e poderoso tivesse se movido por ali, arrancando a vegetação e a terra com indiferença. O cheiro no ar também mudou. Um odor acre e almiscarado, uma mistura de pelo molhado, sangue seco e algo mais antigo, metálico, começou a se infiltrar em suas narinas. O medo, antes um zumbido de fundo, agora se tornava uma nota aguda e constante em suas mentes.
Eles encontraram o rifle de Henderson logo depois. A arma estava dobrada quase ao meio, seu cano de aço reforçado torcido em um ângulo impossível, como se tivesse sido dobrado sobre o joelho de um gigante. Estava encostado em uma suma-uma, a árvore marcada por 3 sulcos profundos e paralelos, cada um com a espessura de um braço humano, como se a criatura tivesse afiado suas garras em seu tronco. A poucos metros jazia o capacete do soldado. Estava esmagado, achatado de um lado como se tivesse sido pisado. E ao lado dele, na terra escura, uma pequena poça de sangue já coagulado. E brilhando debilmente em meio à sujeira, a plaqueta de identificação de metal de Henderson. Não havia corpo. Não havia outros restos. Apenas a evidência brutal de uma aniquilação. A criatura não havia caçado Henderson para se alimentar. Ela o havia desmantelado. Foi um ato de força desdenhosa, uma mensagem. Silva pegou sua plaqueta de identificação e fechou a mão em torno dela, o metal frio contra sua pele. Ele ativou o rádio. Miller, aqui é o Silva. Encontramos. Henderson, ele não vai voltar. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando a voz de Miller finalmente veio, ela havia perdido toda a sua arrogância, substituída por um peso gélido. Entendido! Retornem ao acampamento, todos! Agora, as duas equipes se reagruparam ao anoitecer, o sol moribundo pintando o céu de tons doentios de laranja e roxo. A moral do pelotão estava em frangalhos. O inimigo não era humano, não era um animal. Era algo para o qual eles não tinham treinamento, nem equipamento, nem compreensão. Enquanto marchavam de volta para o acampamento, em um silêncio tenso, a floresta pareceu prender a respiração. Então, um som ecoou entre as árvores. Não foi um uivo, nem um rugido. Foi um som baixo, gutural, um trovão que pareceu vir de dentro da própria terra, vibrando em seus peitos e fazendo seus dentes rangerem. Instintivamente, todos os soldados pararam, levantando suas armas, seus corações batendo descontroladamente contra suas costelas. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eles permaneceram imóveis por um minuto que pareceu uma eternidade. Então, no alto de um cume rochoso que se erguia a uns 100 metros à sua frente, contra a luz fraca do crepúsculo, uma forma se moveu. Era grande, desajeitada, mas se ergueu com uma velocidade perturbadora. Era uma silhueta humanoide, mas distorcida, com ombros largos e uma postura curvada como um primata colossal. Era maciça, escura contra o céu agonizante, enquanto os soldados, em um misto de terror e treinamento, apontavam os lasers de suas armas para a figura. 2 pontos de luz se acenderam no centro do que deveria ser seu rosto. Eram os olhos, um par de grandes e brilhantes olhos vermelhos. Ele não varreu a área. Ele os encarou. Fixou-se neles com uma inteligência fria, antiga e cheia de uma malevolência primordial. Não era o olhar de uma besta faminta, era o olhar de um proprietário examinando intrusos insignificantes em seu domínio. Naquele instante, cada homem ali entendeu a verdade. Eles não eram caçadores, nunca foram. Eram apenas a próxima colheita. Os 2 olhos vermelhos, um sol carmesim no negrume da noite, fitou-os com uma inteligência gélida que paralisou a alma antes mesmo de o corpo reagir. O terror que se seguiu foi instantâneo, mas o treinamento foi mais rápido. As vozes de Miller e Silva soaram quase em uníssono, um dueto de comando nascido do desespero. Fogo de supressão! Recuem em padrão de retirada! Para o acampamento, agora! Gritou Miller. Sua voz uma farpa de autoridade em meio ao pânico crescente. Atirem nos flancos, não no centro. Mantenham ele ocupado. Recuar! Complementou Silva, já empurrando um soldado mais jovem que havia congelado no lugar. A noite explodiu em um pandemônio de luz e som. Os fuzis cuspiram fogo, suas rajadas traçantes cortando a escuridão em direção à silhueta no cume. O barulho era ensurdecedor, uma tentativa fútil de sobrepujar o silêncio primordial da selva com a fúria da tecnologia.
Os flashes das armas iluminavam intermitentemente a criatura, revelando detalhes grotescos e fugazes. Um pelo espesso e emaranhado, um ombro com a largura de um barril, um braço que terminava em garras que pareciam foices de osso. A criatura não reagiu à saraivada com dor. A resposta foi um rugido, um som que não pertence a este mundo. Uma vibração sísmica que começou nas profundezas da terra e subiu pela sola das botas dos soldados, chacoalhando seus órgãos internos. Era um som de pura fúria, a ira de uma força da natureza ultrajada. Com uma velocidade impossível para seu tamanho, a silhueta desapareceu do cume. A súbita ausência da ameaça visível era de alguma forma mais aterrorizante do que sua presença. Ele está se movendo. Recuem, não percam a formação, berrava Silva. A retirada foi um pesadelo caótico. Os soldados corriam para trás, tropeçando em raízes, seus corações martelando contra as costelas. O medo era um gosto metálico na boca. Ele está nos flanqueando, gritou Rossi, o jovem especialista em mapas, sua voz esganiçada pelo pavor. Eu o vi. Meu Deus, a velocidade... A floresta, antes um inimigo passivo, agora parecia viva e cúmplice da criatura. Galhos pareciam agarrar seus uniformes. Sombras dançavam na periferia de suas lanternas, e cada estalo de um galho seco soava como o passo do monstro se aproximando. Eles irromperam de volta na clareira do acampamento como homens fugindo do próprio inferno. O alívio durou pouco. Reforcem o perímetro, ordenou Miller, sua face iluminada palidamente pelas luzes de emergência. Quero todas as Claymores ativadas na borda externa. Evans, ligue todos os holofotes. Quero este lugar iluminado como o dia de Natal. Ninguém dorme, ninguém sequer pisca. Os soldados, movidos pela adrenalina, trabalharam freneticamente, transformando o acampamento em uma fortaleza improvisada. O zumbido dos geradores se juntou à sinfonia aterrorizante da noite. Miller se refugiou na tenda de comando, seu rosto refletido no brilho de um terminal de satélite que se recusava a funcionar. Ele tentava desesperadamente enquadrar o horror em uma caixa que pudesse compreender. Relatório de missão para o Comando Sul, ditava ele para um gravador, sua voz tensa. Contato hostil confirmado. Designação provisória, Ômega, entidade biológica de grande porte bipedal, apresenta força e velocidade anormais. Estrutura de combate sugere alta inteligência territorial. E possui um único fotorreceptor central de alta emissão luminosa. Ele parou, a absurdidade de suas próprias palavras pesando sobre ele. Estava descrevendo um ciclope para o Pentágono. Do lado de fora, a guerra psicológica começou. A criatura não atacou diretamente. Ela começou a brincar com eles. Um som de algo pesado sendo arrastado vinha do norte. Segundos depois, um uivo baixo e gutural ecoava do sul. Pedras do tamanho de melancias eram arremessadas das trevas, caindo a poucos metros das barricadas com baques surdos e ameaçadores. A cada som, os soldados mais jovens pulavam, alguns disparando rajadas nervosas na escuridão que apenas revelavam mais árvores e sombras dançantes. O zumbido que emanava do rochedo sagrado parecia ter aumentado em volume, uma vibração constante que penetrava o crânio, pulsando em um ritmo lento e deliberado, quase como um coração. Ele está nos testando, disse Silva, aproximando-se de Miller. Está medindo nossas reações, encontrando nossos pontos fracos. É só um animal, retrucou Miller, mas sua convicção era frágil como vidro. Um animal grande e esperto, mas ainda um animal. Nós temos regras de engajamento, táticas. Ele também tem, interrompeu Silva. E está no território dele. Nós somos o jogo. A prova veio minutos depois. Um som de madeira se partindo, seguido por um grito de pânico. Um tronco de árvore, com a espessura de um poste telefônico, foi arremessado contra o perímetro leste, esmagando uma das barricadas de sacos de areia. Na fração de segundo em que os holofotes iluminaram o ponto de impacto,
eles viram um braço. Um braço massivo, coberto de pelos negros e emaranhados, com músculos que se contorciam como cabos de aço, se retraiu de volta para a escuridão. O soldado Henderson era o melhor amigo de um fuzileiro chamado Dias. Dias, que até então mantinha uma postura de aço, finalmente quebrou. "Nós vamos morrer aqui!" gritou ele, seus olhos selvagens de terror. "É o demônio da floresta, o Curupira, o Mapinguari, sei lá. O velho avisou, ele avisou e a gente riu dele." As palavras de Dias, ditas em desespero, eram o veneno que envenenava a moral de todos. Eles eram a verdade que cada homem ali sentia em seus ossos, mas se recusava a admitir. O capitão Miller olhou para o rosto de Dias, depois para os outros soldados, seus rostos pálidos e suados sob a luz dura dos holofotes. Ele viu seu perímetro desmoronando, sua munição sendo gasta em sombras, sua tecnologia inútil. Ele, um homem que comandava o campo de batalha através de dados, estratégia e poder de fogo superior, estava completamente e absolutamente impotente. Seu mundo de certezas táticas havia se desintegrado, e naquele momento de clareza terrível, ele se virou para o tenente Silva. O rosto do brasileiro estava calmo, não com paz, mas com uma aceitação sombria. Ele não tinha mais respostas, mas ao menos parecia ter entendido a pergunta. A rendição de Miller não foi uma palavra, mas um olhar. O reconhecimento de que seu manual havia acabado. Com a voz rouca, quase um sussurro, ele disse: "Silva, seu amigo, o velho, o curandeiro, traga ele aqui." Silva assentiu, sem surpresa, como se estivesse esperando por aquela ordem desde que pousaram. "Vou precisar de 2 homens. É uma caminhada de 20 minutos até a vila. E duvido que a floresta nos facilite o caminho." Levaram quase 1 hora. 1 hora de tensão infernal no acampamento, com a criatura continuando seu assédio sádico, e 1 hora de puro terror para Silva e seus 2 homens, que se moveram pela selva escura, sentindo a presença do monstro em cada sombra, em cada som. Quando retornaram, avô Genivaldo estava com eles. O ancião entrou no acampamento caótico com uma calma que era, em si, uma anomalia. Ele não olhou para as armas, nem para os rostos aterrorizados. Seus olhos se fixaram no grande rochedo negro que agora pulsava com uma luz interna fraca, quase imperceptível, em sincronia com o zumbido grave. Miller foi ao seu encontro, seu orgulho substituído por uma urgência desesperada. "Nós o vimos", disse Miller, dispensando qualquer formalidade. "Essa coisa, o que ela é?" Genivaldo finalmente olhou para o capitão, seus olhos profundos como a própria floresta. "Eu já lhes disse, ele é o guardião. Este lugar", ele gesticulou para o rochedo e a terra ao redor, "é o santuário, o coração dormente da floresta. E vocês fincaram suas facas de metal nele para montar suas tendas." "Nós não sabíamos", disse Silva, sua voz carregada de arrependimento. "Isso não importa para ele", respondeu Genivaldo. "A ignorância do raio não o impede de queimar a árvore." Miller deu um passo à frente, sua voz baixa e intensa. "Escute, eu não me importo com lendas ou espíritos. Eu tenho homens mortos e um monstro lá fora nos caçando. Só preciso saber de uma coisa." Ele encarou o curandeiro, a pergunta final de um homem que havia esgotado todas as outras. "Como a gente mata essa coisa?" Avô Genivaldo observou Miller por um longo momento. Havia uma tristeza infinita em seu olhar, a compaixão de um ancestral por uma criança tola e perigosa. Ele virou o rosto lentamente, olhando de Miller para Silva, e então para os soldados assustados ao redor. Sua voz, quando veio, era suave, mas carregava o peso de uma revelação terrível. "Vocês ainda não entendem, não é? A fúria da selva é honesta. Ela mata porque vocês invadiram, porque vocês profanaram. Tenham mais medo da mentira dos homens que os enviaram para cá." O mundo de Miller e Silva parou. O rugido do monstro lá fora, o chiado do rádio, o zumbido da pedra,
Tudo desapareceu, substituído pelo eco ensurdecedor daquelas palavras. A mentira dos homens que os enviaram para cá. O inimigo não estava apenas na escuridão da floresta, estava em todos os lugares. As palavras de avô Genivaldo caíram sobre o acampamento como um dossel de chumbo, abafando os sons da selva e da guerra iminente. Tenham mais medo da mentira dos homens que os enviaram para cá. A frase era um enigma envolto em uma ameaça. Uma semente de paranoia plantada no solo já fértil do medo. O capitão Miller encarou o curandeiro, a mente um turbilhão de cálculos. Seu treinamento o forçava a buscar padrões, a analisar ameaças. A mentira seria uma metáfora para a imprevisibilidade da selva, um aviso sobre tribos hostis não catalogadas. Sua lógica se agarrava desesperadamente a explicações tangíveis, recusando-se a aceitar o que a frase realmente sugeria, uma traição vinda de sua própria cadeia de comando. Ao seu lado, o tenente Silva não exibia a mesma batalha interna. Seu rosto, marcado pela tensão, assentiu lentamente, não em concordância, mas em triste reconhecimento. Ele conhecia o peso de palavras como aquelas. Avô Genivaldo, impassível diante da confusão dos soldados, ergueu a mão que segurava um pequeno bastão de madeira escura, entalhado com símbolos que pareciam ao mesmo tempo olhos e folhas. Ele apontou o objeto para o grande rochedo negro. O nome que o soldado assustado gritou, Mapinguari, disse ele, sua voz calma, mas cortante. É um nome que os homens deram para tentar entender. Mas a coisa em si, ela é mais antiga que os nomes. É a memória da terra, a febre da floresta quando profanada. É o equilíbrio. E vocês chegaram com suas máquinas e seu desprezo e o quebraram. Um novo urro. Este, mais um lamento de fúria do que um desafio, ecoou das profundezas da mata, fazendo o chão tremer levemente. O som serviu como um alarme brutal, puxando os soldados de volta para a realidade imediata da sobrevivência. Silva, com um gesto firme, guiou o capitão Miller, momentaneamente paralisado pela enormidade da situação, de volta para a relativa segurança da tenda de comando. Genivaldo permaneceu do lado de fora, uma figura solitária e antiga, postada entre o caos tecnológico dos homens e a ira primordial da natureza. Dentro da tenda, a atmosfera era irrespirável, uma mistura do cheiro de suor, medo e ozônio dos equipamentos sobrecarregados. O zumbido de baixa frequência que emanava do rochedo sagrado parecia ter se infiltrado no ambiente, uma nota grave e constante que vibrava no ar, causando uma pressão dolorosa nos seios da face e uma enxaqueca latejante que se instalava atrás dos olhos dos presentes. Miller, no entanto, ignorou o desconforto físico, canalizando sua crescente ansiedade na única coisa que sabia fazer: comandar. Evans! Sua voz estalou como um chicote. Quero que você mergulhe fundo nos sistemas. Esqueça os protocolos de segurança. Esqueça as regras. Quero que você encontre os arquivos-fonte desta missão, logs de comunicação criptografados, rascunhos de ordens, diretivas deletadas. Se há uma mentira, ela deixou um rastro digital. A resposta está aqui dentro, nesse terminal. Evans, o especialista em comunicações, estava pálido, esfregando as têmporas com uma das mãos, enquanto a outra voava sobre o teclado holográfico. Senhor, a interferência é adaptativa. É diferente de tudo que já vi. Não é um bloqueio eletrônico padrão. Parece reagir às minhas tentativas, mudando suas frequências. É quase biológico. Poupe-me das suas teorias de ficção científica e me traga resultados, retrucou Miller, embora a palavra biológico tivesse cravado em sua mente como um estilhaço de gelo. Ele começou a andar de um lado para o outro, seus passos pesados marcando o ritmo da tensão. Seus olhos se fixaram no mapa tático digital, onde o marcador improvisado piscava sobre a localização deles. Ponto Ômega. Ele repetiu a designação em voz alta mais para si mesmo.
Silva, que o observava em silêncio, perguntou: "Por que Ômega, capitão?" Miller parou, virando-se para o brasileiro. Seu rosto era uma máscara de controle forçado sobre um abismo de incerteza. Porque Ômega é a última letra, é o fim, o ponto final de uma sequência. Se essa criatura, essa anomalia, representa o fim da nossa compreensão de mundo, o fim da cadeia alimentar como a conhecemos, o ponto onde a tática e a tecnologia se tornam inúteis, então a designação é apropriada. Nós estamos no ponto Ômega, o fim da linha. A justificativa deu uma solenidade sombria ao caos, uma tentativa de impor uma ordem semântica ao horror. Do lado de fora, o jovem soldado Rossi, de guarda na entrada da tenda, sentiu um líquido quente escorrer de seu nariz. Ele limpou com as costas da luva e olhou. Sangue. O pânico gelou suas veias. O zumbido da pedra parecia agora estar dentro de sua própria cabeça. Dentro da tenda, Evans soltou uma exclamação abafada. "Consegui, senhor! Consegui contornar um dos protocolos de segurança. Encontrei um diretório oculto. Contém um arquivo de áudio, fortemente corrompido, mas o log de metadados está legível. Fragmentado, mas legível." A respiração na tenda pareceu cessar. Miller, Silva e os sargentos se aproximaram da tela, seus rostos iluminados pela luz verde fantasma dos dados. A primeira linha de texto apareceu, piscando. Evans engoliu em seco. A primeira linha diz... Sua voz falhou por um instante. Ele pigarreou. Operação Laços Fraternos, status, máscara operacional. Silva fechou os olhos por um momento, como se tivesse levado um soco. Máscara operacional. Ele traduziu para os americanos presentes, sua voz baixa e controlada. Significa que a missão, como nos foi apresentada, é uma fachada, um disfarce para o objetivo real. Miller permaneceu em silêncio, seu rosto impassível, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Outro fragmento de texto surgiu na tela. Próxima linha, disse Evans, sua voz agora um sussurro. Ativo primário, designação Ômega, objetivo, avaliação de combate em campo. O sargento brasileiro ao lado de Silva praguejou em voz baixa. Eles não eram um pelotão em treinamento. Eram uma unidade de avaliação de combate. Eram os juízes e o júri de algo que nem sequer compreendiam. Mas a próxima linha foi a que quebrou a espinha dorsal da esperança. Analisar resposta do ativo a armamento padrão e táticas de supressão de infantaria. Monitorar durabilidade, inteligência e capacidades ofensivas. Dias, o amigo de Henderson, deu um passo à frente, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e dor. Avaliar durabilidade? Ele rosnou. O Henderson não foi uma baixa. Ele foi um teste de estresse, um maldito item no checklist deles. A tela piscou novamente, apresentando a frase mais fria e desumana de todas. A voz de Evans tremeu ao ler a tela em voz alta para o grupo. Senhor, a linha seguinte diz: perdas humanas dentro do parâmetro aceitável. Perdas aceitáveis, repetiu Rossi da entrada, sua voz trêmula, o sangue ainda manchando seu lábio superior. O conceito era tão monstruoso, tão burocrático em sua crueldade, que por um momento o Mapinguari lá fora pareceu a menor das ameaças. O verdadeiro monstro estava naquelas palavras. Evans, com as mãos tremendo, conseguiu mais um feito. O arquivo de áudio... Consegui limpar um trecho. Um único trecho no final do log. É uma transmissão de voz. Toque, ordenou Miller. Sua voz era quase inaudível. Evans ativou o player. O chiado infernal que os assombrava desde a chegada cessou. E no silêncio que se seguiu, uma voz humana preencheu a tenda. Era uma voz masculina, calma, sem sotaque definido, o tipo de voz que poderia estar narrando um relatório de acionistas ou pedindo um café. Desprovida de qualquer emoção, a voz disse, com uma clareza cristalina e condenatória: a prioridade é a contenção e a análise do ativo. O pelotão é a isca, sacrifício necessário.
A frase final pairou no ar, repetindo-se no eco da memória de cada homem. Sacrifício necessário. A verdade nua e crua não era um monstro de lendas, mas uma política de escritório. Não era a fúria da selva, mas a frieza de um memorando. O mundo de Miller ruiu. Sua bandeira, seu dever, sua cadeia de comando, tudo se dissolveu em uma mentira cínica. Ele olhou para os rostos de seus homens e dos soldados brasileiros. Viu o mesmo horror, a mesma traição refletida em cada par de olhos. Eles não eram soldados em uma missão. Eram peças de carne em um tabuleiro, e a mão que os movia os considerava descartáveis. Lá fora, o rugido do Mapinguari soou novamente, mas agora ele tinha um novo significado. Era o grito honesto de uma criatura defendendo seu lar. O som verdadeiramente aterrorizante era o silêncio que se seguiu à voz no rádio. O silêncio da indiferença humana, mais profundo e mortal que qualquer abismo na selva. A voz fria e burocrática da gravação se dissipou, mas a frase "sacrifício necessário" permaneceu, suspensa no ar denso da tenda de comando como um gás venenoso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não era um silêncio vazio, mas um vácuo pesado, preenchido pelo som dos corações batendo descompassadamente e pelo zumbido grave da rocha lá fora, que parecia agora um lamento fúnebre para os homens que já estavam mortos e ainda não sabiam. O capitão Miller, o pilar de autoridade e controle, foi o primeiro a se quebrar. Ele não gritou, não praguejou. Ele simplesmente deu um passo para trás, esbarrando na mesa de equipamentos, e o rádio portátil que estava em seu cinto caiu no chão com um baque surdo de plástico. O pequeno som foi como uma rachadura em uma represa, e a realidade inundou a todos. O jovem soldado Rossi, com o rosto manchado por seu próprio sangue seco, foi quem fez a pergunta que queimava na mente de todos, sua voz um fio trêmulo de incredulidade. Como, capitão? Como a gente não sabia, com toda essa tecnologia? Como eles puderam esconder isso de nós? Miller ergueu o olhar do chão, mas seus olhos não viam nada. Estavam opacos, como os de um homem em estado de choque. Foi o tenente Silva quem respondeu, sua voz gélida com uma fúria contida. Porque a tecnologia não era para nos ajudar, era para nos vigiar. Ele se aproximou da tela do terminal, onde as palavras da traição ainda brilhavam. Isso se chama compartimentalização de informações em nível máximo. Em operações ultra-secretas, cada célula só recebe a informação estritamente necessária para cumprir sua função, nada mais. Eles nos deram o melhor equipamento de monitoramento porque nós éramos os sensores. Nossos sinais vitais, nossas reações ao estresse, nossos padrões de combate contra o ativo, tudo estava sendo transmitido e analisado em tempo real. Evans, o especialista em comunicações, olhou para seus próprios dedos, que ainda tremiam sobre o teclado. É por isso que eu não conseguia romper a interferência. Ela não era para me impedir de transmitir para fora, era para me impedir de olhar para dentro, para os protocolos ocultos. Eu só consegui porque o sistema teve uma sobrecarga, uma falha, talvez proposital, como se alguém quisesse que descobríssemos, mas só quando já fosse tarde demais. A revelação era ainda mais sórdida do que a traição em si. Eles não eram apenas iscas, eram iscas conscientes, cobaias em um experimento, e cada gota de suor e sangue estava sendo devidamente catalogada. Foi Dias, o amigo de Henderson, quem finalmente explodiu. A dor pela perda de seu amigo, agora misturada à bile da traição, transbordou em fúria pura. Ele se virou para Miller, seu rosto vermelho, os olhos injetados. "E você, capitão? Você sabia disso? Fazia parte desse protocolo Ômega? Você nos trouxe para o matadouro sabendo que éramos o gado?" "Eu não sabia." A voz de Miller era um sopro oco, desprovido de toda a sua autoridade anterior. "Eu era tão cego quanto vocês.
Isso não é o suficiente, gritou Dias, dando um passo à frente, sendo contido por um soldado brasileiro. Seu não sabia não traz o Henderson de volta. Ele confiou em você. Nós todos confiamos. A hierarquia, o pilar que sustentava a ordem militar, desmoronou em um instante. Os soldados americanos olharam para seu capitão, não mais com respeito, mas com uma mistura de pena e desprezo. Ele não era mais seu líder, era apenas mais um condenado. Instintivamente, os brasileiros se agruparam mais perto de Silva, cuja postura, embora sombria, ainda exalava uma centelha de controle. A divisão estava feita. Não mais um pelotão conjunto, mas 2 grupos de homens desesperados, presos na mesma armadilha. Avô Genivaldo, que observava a cena da entrada da tenda, balançou a cabeça lentamente. Sua reação não era de surpresa, mas de uma tristeza profunda, a de quem já havia visto aquela mesma história se repetir incontáveis vezes. O caos humano foi abruptamente interrompido por um som vindo de fora. Um som de impacto, violento e pesado, seguido pelo grito agudo de metal se torcendo. Os soldados correram para fora da tenda a tempo de ver um dos holofotes que iluminava o perímetro ser arrancado de seu suporte e arremessado contra a lateral de um dos veículos, estraçalhando o vidro blindado. O ataque havia recomeçado, mas a tática da criatura mudara. O jogo de terror psicológico havia acabado. Agora, era uma demonstração de força bruta. Outro impacto, desta vez no perímetro leste. O tronco de árvore que eles haviam usado para reforçar a barricada foi atirado para o lado como um graveto, e um soldado que estava próximo foi lançado ao ar pelo deslocamento, caindo pesadamente a vários metros de distância, seu corpo imóvel. O Mapinguari, sentindo a desordem e o medo no coração de seus inimigos, havia decidido que era hora de terminar o serviço. A resposta dos soldados foi desorganizada, um reflexo do colapso de seu comando. Alguns dispararam rajadas cegas na escuridão, suas balas se perdendo inutilmente na vegetação densa. Outros congelaram, paralisados pela magnitude do poder que testemunhavam. A disciplina, antes uma armadura, agora era uma memória distante. O monstro aproveitou a desunião. Um vulto massivo e rápido, como uma sombra de tempestade, investiu contra a brecha aberta no perímetro. Desta vez, não houve hesitação. Ele se materializou sob a luz restante e o pelotão teve sua visão mais clara do horror. Era um pesadelo de pelo negro emaranhado, músculos disformes e um poder primordial. As garras em suas mãos não eram ferramentas de caça, eram armas de demolição. Com um movimento de seu braço, ele varreu uma barricada de sacos de areia, enviando homens e equipamentos voando. Seu único olho vermelho brilhava com uma fúria pura. A fúria de um rei cujo santuário fora invadido e profanado por insetos barulhentos. A criatura focou seu olhar em Rossi, que havia caído para trás durante o caos e agora se arrastava na lama, tentando desesperadamente alcançar seu rifle. O Mapinguari deu um passo em sua direção, seu pé gigantesco levantando-se para esmagar o jovem soldado. O tempo pareceu se dilatar. Aquele era o fim. O momento em que o colapso interno e a ameaça externa se encontrariam em um final de sangue e aniquilação. Foi nesse instante, no ponto mais baixo do desespero, que algo mudou em Miller. Não foi o capitão quem agiu, pois o capitão estava morto, enterrado sob o peso da traição. Foi o soldado. O homem treinado para reagir sob fogo, para encontrar uma solução tática, mesmo quando não havia nenhuma. Ele ergueu seu fuzil, mas não mirou na criatura. Seus olhos encontraram um alvo diferente, um conjunto de galões de combustível para o gerador, posicionados perto de onde o monstro estava. Com uma precisão nascida do puro instinto de sobrevivência, ele disparou uma única rajada. As balas perfuraram o metal. O combustível vazou e, em uma fração de segundo, uma faísca das balas ricocheteando o encontrou. O mundo se transformou em uma parede de fogo laranja e fumaça negra.
A explosão não feriu o Mapinguari, mas o empurrou para trás, o calor e a luz repentina o surpreendendo. Um rugido de dor e fúria soou de dentro das chamas. A ação de Miller, um ato de pura improvisação desesperada, havia comprado a eles alguns segundos preciosos. Silva, vendo a oportunidade, gritou a única ordem que fazia sentido, sua voz se sobrepondo ao barulho das chamas e ao rugido da criatura. Para a rocha, usem a pedra como cobertura, agora! A ordem cortou o pânico. Deu aos homens um objetivo, um ponto de rali. Não era mais sobre americanos ou brasileiros, sobre ordens ou traição. Era sobre um último bastião de defesa. Miller, Silva, Dias, Evans, Rossi e os outros sobreviventes correram, tropeçando e se ajudando em direção à grande rocha negra que pulsava no centro do acampamento. O caos se transformou em um movimento unificado, uma debandada de homens condenados buscando um último refúgio. Eles chegaram à base da pedra, suas costas pressionadas contra a superfície fria e vibrante, e se viraram. Não mais como um pelotão, mas como uma matilha ferida, eles ergueram suas armas para encarar o inferno. Das chamas que começavam a diminuir, a silhueta do Mapinguari emergiu, seu pelo chamuscado, seu único olho vermelho queimando com o fogo do próprio apocalipse. A trégua havia acabado. A batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. As chamas da explosão dançavam diante deles, uma cortina laranja que pintava a noite com as cores do inferno. Do outro lado, a silhueta do Mapinguari se reerguia, seu pelo chamuscado e fumegante. O único olho vermelho, agora não apenas um farol de malevolência, mas um núcleo de pura e incandescente fúria. A dor o tornara mais perigoso, sua inteligência territorial dando lugar a um instinto primordial de aniquilação total. Os soldados sobreviventes, com as costas pressionadas contra a superfície fria e vibrante da rocha sagrada, sentiam o zumbido da pedra subir por suas espinhas, não mais como uma ameaça, mas como uma estranha ressonância, a última defesa de uma terra moribunda. A resposta deles ao monstro que avançava foi um ato de desespero instintivo, uma cacofonia de disparos, desorganizada e febril. As balas ricocheteavam na pele grossa da criatura ou se perdiam na sua massa de pelos, causando pouco mais do que irritação. Era como atirar pedras contra uma montanha. Em meio ao caos, a figura calma de avô Genivaldo se destacou. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre os soldados e a criatura. Seu corpo frágil, uma barreira improvável contra a fúria titânica. Erguendo seu bastão de madeira entalhada, ele começou a entoar um cântico. As palavras, em uma língua antiga e gutural, que parecia feita de sons da própria terra, não eram altas, mas carregavam uma ressonância que cortou o barulho dos tiros. O Mapinguari, que avançava com a intenção de esmagar, hesitou. Seu olho flamejante se fixou no curandeiro, sua fúria momentaneamente desviada dos soldados para aquele homem que ousava desafiá-lo em seu próprio idioma. A hesitação foi breve, talvez 2 segundos, mas no campo de batalha da sobrevivência, 2 segundos são uma eternidade. Nesse lapso de tempo, a mente do capitão Miller, afiada pela adrenalina e liberta do peso da hierarquia, operava com uma clareza glacial. Ele agarrou o braço de Silva. "Ali!" sibilou ele, apontando para uma passagem estreita entre 2 paredes de rocha a uns 50 metros de distância. "É um gargalo, um ponto de estrangulamento. Podemos atraí-lo para lá." "E então?" questionou Silva, enquanto disparava uma rajada controlada para manter a atenção da criatura dividida. "As Claymores! Evans!" gritou Miller. "Quantas ainda temos operacionais?" 3, senhor. Apenas 3, respondeu o especialista, seu rosto coberto de fuligem. "Plante-as no topo da passagem, em ambas as paredes. A explosão não vai matá-lo, mas pode causar um deslizamento. Podemos enterrá-lo."
O plano era suicida, uma aposta de tudo ou nada, mas era um plano. Era a ordem que o caos precisava. Silva, no entanto, balançou a cabeça. Ele não vai nos seguir para uma armadilha óbvia. Ele é mais esperto que isso. Precisamos de uma isca que ele queira mais do que tudo. Uma isca que o faça esquecer a tática. Ele se preparou para se voluntariar, para se tornar o sacrifício. Mas Genivaldo, terminando seu cântico, interveio, sua voz firme. A pedra não cairá sobre um espírito da terra, não a menos que sua âncora seja cortada. Ele abriu uma pequena bolsa de couro que trazia a tiracolo. Dentro havia uma pasta que emitia um brilho fosforescente, verde pálido. Seiva da Samaúma Mãe, misturada com pó de rocha do coração da montanha. Não é um veneno para o corpo, mas para o espírito. Se esta pasta tocar uma ferida aberta na criatura, ela o desconectará da terra. Ele ficará vulnerável, confuso. Só então as pedras o aceitarão como seu igual. A tarefa parecia ainda mais impossível. Alguém precisaria se aproximar o suficiente do monstro enfurecido para aplicar a pasta diretamente em uma de suas queimaduras. Foi Dias quem deu um passo à frente. Seus olhos não continham mais o ódio cego de antes, mas uma resolução sombria e calma. Ele pegou a pequena cuia com a pasta da mão de Genivaldo. Henderson era meu irmão de farda. Sua voz era baixa, mas cada homem ali a ouviu claramente. Essa dívida é minha. Eu serei a isca e eu vou entregar o remédio. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma dança macabra de sacrifício e estratégia. Silva e os outros soldados criaram uma distração, concentrando seu fogo em um dos flancos da criatura, atraindo seu olhar e seus golpes devastadores para a esquerda. Enquanto o monstro despedaçava a terra com suas garras, Dias, coberto de lama para se camuflar, começou sua aproximação pela direita. O mundo de Dias encolheu para o som de sua própria respiração, o bater de seu coração e a visão do gigante peludo a poucos metros de distância. O cheiro almiscarado e de queimado era sufocante. Ele viu uma grande queimadura na coxa da criatura, a pele enegrecida e rachada. Era seu alvo. Com um grito de guerra que era uma mistura de vingança e terror, ele se lançou para a frente. O Mapinguari, surpreso pela audácia do pequeno humano, virou-se mais tarde demais. Dias mergulhou, espalhando a pasta brilhante sobre a ferida com a mão espalmada. Um grito agudo e sobrenatural escapou da criatura, um som de dor que não era físico, mas espiritual. O olho vermelho piscou erraticamente e a criatura cambaleou confusa, como se a gravidade sob seus pés tivesse se tornado instável. Por um instante, o guardião da floresta pareceu perdido. Mas foi apenas um instante. Com um último rugido de fúria traída, seu braço massivo desceu sobre Dias, encerrando sua vida em um único e brutal impacto. O sacrifício, no entanto, não fora em vão. A criatura, agora visivelmente desorientada e enfraquecida em seu espírito, voltou sua atenção para a ameaça mais próxima. Silva, que agora corria em direção ao gargalo rochoso. O Mapinguari o seguiu, seus passos pesados e cambaleantes, a inteligência tática substituída por um instinto cego de destruir. "Agora, Silva! Saia daí!" gritou Miller pelo rádio. Silva se jogou para o lado, rolando para trás de uma grande pedra no exato momento em que o monstro entrava na passagem estreita. "Evans, detone!" berrou Miller. Com um tremor em suas mãos, Evans apertou o detonador. As 3 minas Claymore explodiram em uníssono no alto das paredes rochosas. A explosão não foi direcionada à criatura, mas à própria montanha. O som foi o de um mundo se partindo. Rochas gigantescas se desprenderam e uma avalanche de pedra, terra e árvores antigas desabou sobre o gargalo. O Mapinguari ergueu o olhar para o céu que caía sobre si, seu único olho arregalado não de medo, mas de surpresa. Ele soltou um último rugido abafado antes de ser engolido pela montanha, e então o silêncio.
O sol da manhã nasceu, seus raios dourados iluminando uma cena de devastação total. O acampamento estava em ruínas, a floresta marcada por cicatrizes de fogo e explosões. E onde antes havia uma passagem, agora havia uma tumba de rocha. Os sobreviventes emergiram de seus abrigos. Miller, Silva, Evans, Rossi. 4 homens, cobertos de sangue, lama e uma exaustão tão profunda que parecia ter envelhecido suas almas em uma única noite. Não houve comemoração. Apenas o silêncio pesado do luto e do trauma. Eles se reuniram em volta do local onde Dias havia caído. Uma homenagem silenciosa a um sacrifício que ninguém jamais conheceria. Foi então que ouviram o som familiar e distante das pás de um helicóptero. O resgate. A mentira estava voltando para recolher o que restou de seu experimento. Enquanto o som se aproximava, Silva se virou para Miller, seu rosto uma tela em branco de exaustão. E agora, capitão? O que a gente diz? Miller olhou para o túmulo de pedra do Mapinguari, depois para os rostos vazios de seus homens. Ele pensou na verdade, na traição, no horror e pensou nas consequências. Se contarmos a verdade, disse ele, sua voz rouca, eles nos trancarão em um laboratório pelo resto de nossas vidas. Vão nos dissecar física e mentalmente para entender o que aconteceu aqui. Seremos as cobaias que sobreviveram. Ele fez uma pausa, olhando para o céu. Se contarmos a mentira deles, que enfrentamos uma força insurgente desconhecida e vencemos, seremos heróis. Medalhas, promoções, uma aposentadoria tranquila. Ele olhou novamente para Silva e pela primeira vez havia uma cumplicidade sombria em seus olhos. Nós dizemos que vencemos, que a Operação Laços Fraternos foi um sucesso e nós enterramos o resto, cada detalhe, aqui mesmo, junto com ele. O helicóptero pousou. Homens em uniformes limpos e passados desceram, liderados por um coronel de rosto severo. Ele se aproximou de Miller, estendendo a mão. Capitão Miller, um trabalho excepcional. O país tem uma dívida de gratidão com vocês. Miller apertou a mão do coronel, seu rosto inexpressivo, seus olhos vazios. Apenas cumprimos nosso dever, senhor. Os sobreviventes foram guiados para a aeronave, deixando a selva para trás, para guardar suas cicatrizes e seus segredos. E enquanto subiam, Miller soube que a maior mentira de todas não era a que eles iriam contar, mas a que teriam que viver pelo resto de suas vidas. 5 anos depois. O sol da manhã novamente beija a selva amazônica. A luz encontra o mesmo marco geológico, o Grande Rochedo Negro, agora um monumento silencioso. A tumba de pedras que soterrou o Mapinguari permanece intacta, uma montanha artificial agora reclamada pela natureza, coberta por um manto de musgo espesso e videiras que se agarram às frestas como veias verdes. Mas a selva não está mais sozinha. Uma nova equipe de reconhecimento está ali. Seus trajes de proteção biológica, de um branco estéril, contrastam violentamente com o ambiente. O ar, antes preenchido por gritos de pânico e o rugido de um monstro, agora é cortado pelo zumbido suave e pelos bips eletrônicos de equipamentos de última geração. Um dos cientistas, ajoelhado em frente à pilha de rochas, passa lentamente um scanner sobre a superfície. A voz que soa em seu comunicador interno é calma, clínica, desprovida da emoção que um dia encharcou aquele lugar. A atividade sísmica cessou completamente. A anomalia está dormente. Nenhum sinal de vida detectado desde o incidente Ômega. O local está limpo. O rádio chia com a confirmação da base. O cientista se prepara para levantar, satisfeito com os resultados, mas percebe que seu superior, de pé um pouco atrás, não está olhando para os dados em sua tela. Seu olhar está fixo em outro ponto. Não para a tumba do monstro, mas para a base do rochedo sagrado. O cientista segue a direção de seu olhar e seu sangue gela.
Ali, marcada na lama fresca de uma chuva recente, ao lado das pegadas perfeitas e simétricas das botas da equipe, há outra marca. Uma pegada. É inconfundivelmente da mesma espécie, com as mesmas 3 garras curvas e a forma grotesca. Mas é visivelmente menor, mais jovem. Um silêncio pesado cai sobre a clareira, quebrado apenas pelo bip indiferente de um sensor que não detecta nada de errado. A selva, mais uma vez, prende a respiração. E então tudo se torna escuridão. E assim, a selva volta a guardar seus segredos e o silêncio dos sobreviventes ecoa mais alto que qualquer rugido. Mas a pergunta que a lama nos deixou com aquela nova pegada permanece. O mal foi apenas contido ou ele simplesmente aprendeu a ter mais paciência? Se você sobreviveu à jornada do Projeto Ômega Mapinguari, sua opinião é crucial. Deixe nos comentários a sua teoria. O que aconteceu com Miller e Silva? A mentira os consumiu? E o que essa nova ameaça na cena pós-créditos representa? Quero ler cada uma delas. Seu like é o combustível que ilumina essas expedições sombrias, e ao se inscrever no canal Senhor Blackheart, você garante seu lugar na próxima investigação sobre os horrores que se escondem sob a superfície da nossa realidade. Nossa próxima história já está sendo desenterrada de arquivos que muitos gostariam que permanecessem esquecidos. Ative o sino para não perder a convocação. Até lá, cuidado com o que se esconde nas sombras. Eu sou o Sr. Blackheart e esta foi a nossa arte de hoje.